Exaltação ao professor. Das missões que há na Terra, educar o ser humano é a mais árdua delas. No entanto, pode-se dizer, também, que é um dos ofícios cujos méritos transcendem o normal, o senso comum, uma vez que extrai a verdadeira sabedoria adormecida no âmago de cada um, e em razão disso, a mais nobre e sublime das incumbências legadas ao homem. Quão excelso é dizer, sou professor! E quanta responsabilidade esta palavra encerra! O professor, não obstante ser aquela pessoa que professa ou ensina uma ciência ou uma arte, é um farol que serve de guia ou ponto de referência aos que estão na busca do limiar do caminho da sabedoria e da verdade. Educar fé, pois, acreditar que todo ser humano já possui em seu interior a potencialidade infinita à natureza divina e visualizá-la para extraí-la. Há que se discernir, aqui, missão e profissão. Enquanto a primeira encontra-se no plano metafísico da essência, fonte da vida, a visão da vida e a visão do mundo alicerçadas na ideia de que nada existe verdadeiramente além do que é divino, a segunda está fadada às constantes transformações dos fatos de natureza moral ou social. Ou seja, pertencente ao plano físico do fenômeno, tudo que é percebido pelos sentidos ou pela consciência. A verdadeira educação distingue claramente a essência e o fenômeno, e reconhece a sua existência, crê incondicionalmente nela, e a extrai, concretizando-a unicamente a perfeição da essência, por pior que seja a aparência fenomênica. Daí reiterar que educação é missão, não uma profissão. Em tempos passados, pedagogicamente, o professor era considerado somente um profissional que devia transmitir seus conhecimentos aos alunos, através disso, levá-los à aquisição de conteúdos. Hoje, porém, o professor é chamado a despertar o educador que há em si, e além de ensinar como ter acesso aos necessários conhecimentos, através de seu exemplo pessoal, de sua postura, levar o educando a desenvolver suas potencialidades e habilidades. Não basta ao professor ficar só no discurso, numa exposição unilateral, na qual somente ele detém o dom da fala e o aluno ocupa a posição de mero ouvinte. Suas próprias atitudes devem ser coerentes com sua mensagem. Aquilo que você fala tão alto que não me deixa ouvir aquilo que você fala, é, para si, questão de honra, em oposição ao faço o que eu digo, e não faço o que eu faço. Mais que uma simples propedêutica, o professor é o amigo que a vida deu ao educando para, de mãos dadas, trilhar lado a lado, momentaneamente, durante o seu trajeto inicial para galgar os degraus da sabedoria e da verdade. E é nesse sentido que ele, professor, se faz o responsável pela felicidade ou infelicidade do seu educando e, guardadas as devidas particularidades, também pelo progresso ou fracassos da nação. Instruindo os educandos com base na ideia consciente ou inconsciente de que o homem é um ser carnal, isolado do outro, estará o professor formando homens que irão proteger o seu eu que nada tem a ver com os outros e defender apenas os interesses próprios sem se preocupar com o próximo, cujos interesses conflitarão com os seus. Isto é, estará formando monstros instruídos. Mas, se educar com base na ideia de que todos os seres humanos constituem, na essência, um só corpo espiritual ou social, o ser humano será incapaz de prejudicar o próximo ou, pelo menos, prejudicará menos, pois saberá que o prejuízo dos outros é seu próprio prejuízo, e que a felicidade do próximo será sua própria felicidade. Pelos frutos se conhece a árvore. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Embora tão soberba seja a missão do professor, em momento algum há que se esquecer quão árdua ela é. Por isso, devemos respeitá-lo e reverenciá-lo. Tal qual cultivar com zelo a minúscula semente para dela fazer brotar o tronco e os galhos benfeitores de um pomar, e lapidar com um buril, uma rocha bruta, para dela esculpir uma obra-prima, o professor, através dos processos educativos, atua, com o coração enobrecido, abnegado, e incansavelmente no despertar da capacidade infinita e do talento infinito dos seus educandos, não só para que estes próprios sejam beneficiados, mas também para beneficiar toda a humanidade, que traz consigo o gene da divindade. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Coríntios 3, 16. Comissão editorial da revista Pomba Branca. Era uma vez.
Qualidades do professor. Se há uma criatura que tem a necessidade de formar e manter constantemente firme uma personalidade segura e complexa, essa é o professor. Destinado a pôr-se em contato com a infância e a adolescência, nas suas mais várias e incoerentes modalidades, tendo de compreender as inquietações da criança e do jovem, para bem os orientar e satisfazer sua vida, deve ser também um contínuo aperfeiçoamento, uma concentração permanente de energias que sirvam de base e assegurem a sua possibilidade, variando sobre si mesmo. Chegar a apreender cada fenômeno circunstante, conciliando todos os desacordos aparentes, todas as variações humanas nessa visão total indispensável aos educadores. É, certamente, uma grande obra chegar a consolidar-se numa personalidade assim. Ser ao mesmo tempo um resultado, como todos somos, da época, do meio, da família, com características próprias, enérgicas, pessoais, e poder ser o que é cada aluno, descer a sua alma, feita de 1000 complexidades, também, para se poder pôr em contato com ela, e estimular-lhe o poder vital e a capacidade de evolução. E ter o coração para se emocionar diante de cada temperamento. E ter imaginação para sugerir. E ter conhecimentos para enriquecer os caminhos transitados. E saber ir e vir em redor desse mistério que existe em cada criatura, fornecendo-lhe cores luminosas para se definir, vibratilidades ardentes para se manifestar, força profunda para se erguer até o máximo, sem vacilações nem perigos. Saber ser poeta para inspirar. Quando a mocidade procura um rumo para sua vida, leva consigo, no mais íntimo do peito, um exemplo guardado, que lhe serve de ideal. Quantas vezes, entre esse ideal e o professor, se abrem enormes precipícios, de onde se originam os mais tristes desenganos e as dúvidas mais dolorosas. Como seria admirável se o professor pudesse ser tão perfeito que constituísse, ele mesmo, o exemplo amado de seus alunos. E, depois de ter vivido diante dos seus olhos, dirigindo uma classe, pudesse morar para sempre na sua vida, orientando-a e fortalecendo-a com a inesgotável fecundidade da sua recordação. Texto de Cecília Meirelles, extraído do livro Crônicas de Educação 3, ilustrado por Laura Beatriz. Oração dos professores. Meus alunos, vocês são o espelho da minha mente. Vocês são a personificação do amor de Deus. Através de vocês eu aprofundo meu amor. Através de vocês eu elevo a minha alma. A imperfeição é irreal, somente a perfeição é real. Por isso não me irrito com o que não existe. Não fico nervoso por causa da ilusão. Estou sereno e tranquilo, olhando a perfeição interna. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu recebi de Deus a sagrada missão de despertar a natureza divina de meus alunos. A minha função é sagrada, pois realizo a obra de Deus. Deus é que educa os meus alunos através de mim. Eu os educo com o amor de Deus. Eu os oriento com a sabedoria de Deus. Masaru Taniguchi. Fim. Fonte: Revistinha Pomba Branca, outubro de 1996. Biblioteca Virtual do PCJ.